Fala, galera, vamos falar de tática sem tatiquez, né, nesse nosso canal aqui. Primeiro, eu queria dar alguns recados, né, falar que em algum momento aí nesses últimos dias eu posso ter me excedido, né, a respeito da arbitragem e dos comentários sobre a arbitragem e depois da derrota do Flamengo. Então, peço desculpas se isso te afetou de uma forma que você não esperava. Quem me segue tá me procurando em comentários mais técnicos, mais sóbrios, e nem sempre eu entreguei isso. Para quem não sabe, eu sou muito Flamengo e sim, senti muito a derrota e ainda estou sentindo, só que tentando seguir aqui com o meu trabalho de uma forma mais técnica. Então, se eu afetei vocês nesse sentido, eu peço desculpas e vamos continuar o trabalho. Bom, queria pedir para vocês lembrarem de se inscrever no canal da Falsa Prosa. Falsa Prosa é um podcast que eu tenho junto ao Tosa Flá, e nós juntos estamos aí fazendo já o sexto programa na próxima segunda, às 20 horas. E vamos ter convidado especial. A gente tem vários programas que a gente tem convidados. Os que a gente não tem, a gente faz entre nós, né? O Tosa Flá é um cara que sabe muito também. E a gente tem se divertido muito fazendo, tido um retorno muito legal. Se inscreve aí na descrição do vídeo no canal do podcast Falsa Prosa e também procura ele no teu agregador favorito de podcast. No mais, se quiser ser membro do canal, membros do canal têm acesso à transmissão tática das partidas. Então, taticamente, eu abordo todos os jogos, durante os jogos acontecendo. Para quem é membro do canal, clicando na descrição do vídeo, você pode se tornar membro do canal por R$ 5 por mês. Ou se quiser contribuir com mais, vai ter os mesmos benefícios, mas vai me ajudar um pouco mais, para que eu tenha maior independência e tempo para fazer o meu trabalho aqui. Beleza? Vamos seguir, já deixa o like aí se esqueceu, depois dessa preleção longa, né? Gente, eu vou abordar aqui o jogo no aspecto tático, tentando colocar aqui o marco de cada mudança de contexto do jogo, né? Primeiro, eu queria falar para vocês uma situação que acontece em jogos de futebol, né? O futebol, gente, ele é um esporte de pontuação baixa, tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. No basquete. O basquete, os jogos têm mais de 200 pontos, né? Eles têm cerca de 230 pontos em média na NBA. Se eu errar uma cesta, se um jogador do meu roster aqui de 12 jogadores que entram em campo, ou seja, mais do que o dobro daqueles jogadores, eles entram em campo, né, na quadra. Se um desses jogadores foi eliminado injustamente pela sexta falta, o meu roster é muito grande e eu nunca vou ficar jogando com um jogador a menos. Além disso, a quantidade de pontos que ele soma para mim, por maior que seja, está muito distante ali da pontuação total. Uma pontuação alta, ela elimina a variância do jogo. Ela deixa mais difícil que aconteçam zebras. Por isso que o basquete é um esporte muito difícil de acontecer zebras comparado com outros, né? No futebol, como a pontuação é baixa, ele pode ser condicionado por vários fatores. Ele pode ser condicionado pelo gol, né? Pelo tempo ou por expulsões. E a cada momento que acontece um desses fatores que condicionam o jogo, os dois times mudam de comportamento. Então, vamos dizer, o jogo Flamengo e Al Hilal, os dois times entraram em campo com um objetivo, que eu já vou falar para vocês. Sai um gol aos 3, condiciona. Sai um empate aos 20, condiciona. Tem uma expulsão e um gol aos 47, condiciona. Então, é um jogo que teve dificuldade de apresentar padrões e que foi amplamente condicionado pela arbitragem, que foi uma arbitragem, no mínimo, infeliz. Tá? O árbitro Ivan Kovacs, eu analisei esse árbitro, tá? Após a partida. Nos últimos 5 jogos analisados por ele, sem contar o jogo do Flamengo, as partidas onde ele apitou tiveram 10 intervenções do VAR, tá? 2 por jogo. Bom, isso é muito, isso é pouco? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que nas 13 partidas anteriores a essas 10,
ele só teve uma intervenção do VAR, somando todas as 13. Ou seja, ele saiu de uma média de 1/13, ou seja, sei lá, 7% das vezes tinha intervenção do VAR, para uma média de 2 intervenções do VAR por jogo. Ele é um árbitro que também apita na Arábia Saudita e também é um árbitro que, em 93 jogos já estudados por mim, eu ainda não vi 4 cartões amarelos no primeiro tempo para apenas uma das equipes. Então, assim, condicionou o jogo, tá? Vamos agora tentar abordar taticamente e deixar esse trabalho para investigativo para quem pode. Então, primeira grande decisão do Vitor Pereira no jogo: os laterais, né? A escalação de início dos laterais. Decisão do Al-Hilal. O Al-Hilal espelhou o Flamengo completamente. Tá? A escalação do Carrídio, que achamos que estava lesionado, ela foi um sintoma muito grande disso. E a escalação do Vieto também. O Vieto, assim como o Arrascaeta, é um camisa 10, um cara lento e muito técnico, né? Que, mesmo sendo o craque do time, ficou no banco no jogo anterior, porque seria um jogo de maiores transições. Ouviu o Flamengo? Craque do time ficando no banco em jogo decisivo. Bom, mesmo sendo o craque do time, ficou no banco no jogo anterior e foi depois decisivo ao entrar. Então, como o Flamengo tem uma transição defensiva lenta e eles também têm uma transição defensiva lenta, mas o Flamengo não tem contra-ataque, o que o Al-Hilal pensou? Beleza, posso entrar com Vieto e Galo e Marega e exigir que eles façam essa recomposição mais lenta, que o Flamengo não vai me atacar rápido. Porque é previsível a forma do Flamengo jogar, porque ele nunca mexe nos 4 homens de frente. E aí, qual foi a primeira grande decisão do Vitor Pereira? Ayrton Lucas e Mateuzinho nas laterais e não Varela e Felipe Luiz, como a gente sugeriu, né? Esse canal sugeriu, né? Antes do jogo. Gente, essa decisão deu errado? Falar depois é fácil, né? Mas essa decisão deu certo ou deu errado? Eu vou separar em 2, tá? Primeiro, Mateuzinho, acho que foi muito infeliz, né? Condicionou o jogo no minuto 2, então complica, né? Embora eu tenha achado que esse pênalti, assim, marca o juiz que quer marcar, tá? Não é um pênalti claro, o juiz deu com uma convicção enorme. Acho que o Santos também falha no lance, mas é um pênalti que dá quem quer dar, tá? Qual foi a ideia? Vamos falar sobre as intenções do Vitor Pereira. Quais foram as intenções de colocar Mateuzinho e Ayrton? O Marega, ele é um cara pesado, ele tem muita inércia, né? Ele é um cara que tem muita massa para carregar, e esse time é um time que tenta defender num 4-1-4-1. A ideia de ter. E no jogo anterior, o Marega demonstrou muitas dificuldades, e eu apontei aqui no canal também que é um time com dificuldade na transição defensiva e que esse setor de saúde Marega é o mais vulnerável do time. Pois é. A gente. O Vitor Pereira coloca o Ayrton para fazer o Marega ter que correr atrás do Ayrton. E isso acontece, tá, gente? Isso acontece durante o primeiro tempo, em vários momentos. Enquanto o jogo estava 11 contra 11, o Flamengo estava melhor em campo, enquanto estava 11 contra 11. E aí, o Marega assim ficando mais longe do gol, tendo que se desgastar muito correndo para trás. Então, esse foi uma das ideias ofensivas do Vitor. Do lado do Mateuzinho, qual foi a ideia ofensiva? Eu preciso dar um pouco de mobilidade para o Gabriel poder sair da área lateralmente. O Mateuzinho é um jogador que entra mais por dentro, assim eu consigo avançar o Everton e o Mateuzinho trabalhar mais construindo por dentro também, né? Que o Mateuzinho é um cara que sobe muito em diagonal. Então, tentar aproveitar o Gabriel também caindo pelo corredor lateral, dando esse espaço para ele. O Varela é um cara que corre mais colado na linha lateral. Acabou não acontecendo tanto, embora na assistência o Mateuzinho estivesse aqui nesse espaço, né? E eu já vou explicar o que significa essas linhas que eu coloquei, tá? É para delimitar para vocês o que é corredor central, tá? O corredor central é a zona mais congestionada do campo.
O corredor lateral é o que a gente chama de espaço de força, é a zona que tem menos jogadores sempre, por isso são zonas que a gente costuma deixar jogadores correndo com a bola, né? Ou sem a bola. Tem mais como alguém correr porque tem menos gente nessa zona. E esse espaço entre ele, um e outro, que a gente chama de meio espaço, é um espaço que não tem a baliza e que já vai começando a funilar o jogo para o corredor central. O Gabriel e o Arrasca jogaram nesse meio espaço, tá? E a gente vai falar mais à frente disso. Aí, gente, o Mateuzinho comete uma infelicidade compartilhada com o Santos no gol do Al Hilal, só que o Al Hilal acaba fazendo um favor para o Flamengo logo em seguida. O Al Hilal continua marcando o Flamengo alto, né, não baixa o bloco, e o Flamengo consegue encaixar várias transições, faz o gol de empate também com uma ótima participação do Mateuzinho dessa vez, gol do Pedro, o Arrasca até participa bem desse gol, assim como o Everton Ribeiro, e o Flamengo empata o jogo, logo em seguida o Gerson perde um gol de cabeça importante também, que poderia ter já colocado o Flamengo na frente. E aí o Flamengo continua dono do jogo ali, até aquele período de acréscimo do primeiro tempo, quando o Al Hilal consegue subir. Aí entra um ponto negativo de escalar o Ayrton Lucas. Tá? O jogo ele ficou completamente baseado em dar a bola no Marega ganhar a disputa física e trazer o time para frente. Então, durante muito tempo, inclusive no primeiro gol, assim, teve uma falha do Ayrton ao não conseguir sair jogando, sair da pressão e depois não conseguir disputar com o Marega a segunda bola. O Marega era um desafogo do time. Por quê? Existia um negócio que, de novo, no basquete se chama de mismatch, né? É quando tu tens um cara muito forte sendo marcado por um cara muito fraco fisicamente, muito baixo, ainda inexperiente fisicamente. O Marega, ele acabou tendo muita vantagem nas disputas aéreas, nas disputas de corpo contra o Ayrton Lucas. E isso faz dessa disputa, não é nenhuma igualdade numérica, é uma superioridade qualitativa nesse setor. Então o Al Hilal tentou jogar muito nesse setor para justamente aproveitar essa superioridade qualitativa. E ele conseguiu ficar vários minutos, né, 5 a 6 minutos, pressionando o Flamengo alto por conta dessa vantagem que carregava o time para frente. Tá? Embora o Ayrton tenha sido melhor em campo do Flamengo. Tá? Isso também é verdade. Várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, gente. E aí acontece a decisão estapafúrdia da arbitragem, primeiro de dar o cartão amarelo para o Gerson no início do jogo, depois de marcar um pênalti, que não é pênalti para o VAR espanhol, filho de torcedor fã do Real Madrid. Não é lance para o VAR chamar, tá? Não é lance. E chamou, ainda assim deu o cartão. Engraçado que o Mateuzinho não mereceu o cartão no primeiro pênalti, mas o Gerson mereceu no segundo, embora o cara já tivesse dobrado o pé antes do contato com o Gerson. Bom, vamos lá. E aí o juiz condiciona novamente o jogo. Aí, gente, entra Vitor Pereira com o que ele fez. Primeiro, gente, quer reclamar da entrada da entrada do Pulgar? Ok, tô até contigo nessa, embora eu vou fazer um outro vídeo para analisar as mudanças do Vitor Pereira. Quer reclamar da saída do Arrasca? Cara, não dá para reclamar disso. Tá? Eu vi até o Galvão Bueno, cara, é uma temeridade, né? O Galvão Bueno foi um baita de um locutor esportivo, melhor da história, talvez, um dos melhores da história, talvez, da nossa comunicação. Mas agora, cara, é uma temeridade, porque ele vai começar a comentar o Flamengo, né? E ele fala, né? O técnico fraco tira o Arrascaeta no jogo. Bom, aqui vocês não vão esperar esse tipo de bravata sem nenhuma base técnica. Então, a saída do Arrascaeta era óbvia, tá, gente? Primeiro, você precisa arrumar o seu time para defender, você tá com um jogador a menos, tá? Contra um time que sabe aproveitar uma vantagem qualitativa justamente nesse setor.
O Arrasca não joga em média mais do que 60 e poucos minutos, né? 50% das partidas ele sai do campo, ele não está bem fisicamente, ele está abaixo dos colegas, nem tecnicamente ele está bem. Então tem que escolher um dos três para ir embora, pelo menos. Você vai escolher o Arrasca, não ia tirar o Pedro, que é o único jogador junto com o Ayrton Lucas que estava jogando bem. E o Gabi, ele é um cara que entrega mais, né, em recomposições, etc. Você vai precisar em vários momentos fazer um 4-4-1 e o Arrasca não ia conseguir fazer isso. E aí ele coloca o Pulgar, né, que na minha opinião foi um erro. Mas eu estou aqui descrevendo o que ele fez. Ele coloca o Pulgar. E aí, gente, ao colocar o Pulgar, ele destaca o Pulgar aqui. Numa recomposição, pede para o Gabriel recompor pelo outro lado. E o Thiago Maia ele passa a ser responsável por defender esse corredor maior aqui, por defender tanto o meio espaço quanto o corredor lateral. Até aí, tudo bem. Defensivamente, poderia funcionar se o Pulgar não fizesse talvez a pior partida dele na carreira profissional. E se o Pulgar não fosse exatamente isso. Esse cara com muita dificuldade de defender as próprias costas, mas ele é um cara teoricamente muito bom com a bola no pé, né? Mas errou absolutamente tudo na partida. Se fosse para colocar um cara desse, talvez fosse a hora do Vidal, mas ele colocou o Pulgar, mas eu também não teria colocado nem Pulgar nem Vidal. Depois eu vou mandar para vocês amanhã, no vídeo de amanhã, aqui que eu teria colocado. E aí, gente, o problema é na transição ofensiva. Em organização ofensiva, o time, nos primeiros 5 minutos, demonstrou que estava conseguindo. E o que ele fez? Né? O que o time estava fazendo no segundo tempo, no início do segundo tempo? Avançando com a Ayrton, e aí já tinha saído o Léo Pereira, não se concentrem nesses detalhes, tá? Avançando o Ayrton, invertendo o Gabriel muitas vezes, subindo o Everton, avançando o Mateuzinho. Então você continuava tendo, tá? O tal do W na frente. E aí, olha o que ele fez para continuar tentando manter uma pressão alta. Ele utilizou o Fabrício Bruno, que estava por aqui, avançando muito por um dos lados, e o Thiago Maia avançando por outro. Então, a única coisa que ele fazia era eliminar a sobra. Já não era mais o Léo Pereira, que era o Davi, e era o Fabrício Bruno ali. Ele eliminava uma sobra, mas mantinha o tal do WM, mantendo o time em último terço bem armado, tá? Isso foi uma decisão interessante, só que o que aconteceu? O time não conseguiu ter força para conseguir fazer ser carregado até o último terço. O time não chegava mais em último terço porque ele não conseguia mais se carregar até lá. E onde é que está o problema? O Thiago Maia e o Everton Ribeiro eram caras com essa função de carregar o time até a frente, com bola conduzindo. O Thiago Maia errou vários lances conduzindo bola. E o Everton Ribeiro não tem essa saúde toda para conduzir bola em longas distâncias em espaço de força. Né? Precisa de caras mais fortes, com mais capacidade física de fazer esse deslocamento. Ou acertar bolas no Pedro, para que o Pedro conseguisse trazer o time. Então o time não conseguiu acertar bolas longas no Pedro, não conseguiu ter essa inércia para sair em velocidade. E aí começaram os erros na saída do Pulgar e do Thiago Maia. E esses erros começaram a dar as duplas transições, que é o quê? Eu estou saindo no contra-ataque, mas eu erro o passe, então eu sou o contra-atacado. E aí, né, lembrando que o jogo continuava muito por aqui, e aí o Ramon Dias tenta resolver o jogo, né, de uma vez ao colocar o Michael. E aí ele inverte o Michael com o Marega, e coloca o Michael para tentar jogar nas costas do Ayrton Lucas, que era a única tentativa aqui de desafogo pelo lado esquerdo. É uma partida comovente do Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas consegue neutralizar o Michael, mas aí o Marega começa a deitar mais ainda no Mateuzinho, perde um gol incrível. Então, e só depois o Vitor Pereira vai fazer as mudanças, coloca o Cebolinha, que está muito mal, mas que talvez fosse necessário. Então, muita coisa pode ser verdade ao mesmo tempo. Pode ser verdade que é verdade que o jogo foi condicionado pela arbitragem.
É verdade que o time estava mal fisicamente. É verdade que a diretoria deu 50 e poucos dias de férias e não deveria. É verdade que o Mateuzinho jogou mal. É verdade que o Gerson também não foi feliz. É verdade que o Vitor Pereira poderia ter feito mudanças e movimentos melhores. É verdade que o Arrasca está muito mal. Muita coisa é verdade ao mesmo tempo. Mas o esporte, o futebol, é de pontuação baixa. E o juiz condicionou o jogo desde o minuto 3, com participação ali decisiva no pênalti barra expulsão de Gerson. Então, gente, assim, o que condicionou primeiro? Qual é a primeira verdade que carrega as outras? Eu vou dar minha opinião aqui, tá? Como rubro-negro, eu tô triste, tô machucado, mas não estou revoltado, tá? Como amante do futebol, eu tô revoltado. Diz aí você. Falou.